O dog do Reddit. A garota que eu saí 2 vezes teve um completo colapso mental. Conheci uma moça nas redes sociais, parecia ser bem interessante, gostos similares e tudo mais. Começamos a conversar, como acontece milhares de vezes com milhares de pessoas todos os dias. Após algumas semanas de flerte e conversa, saímos pela primeira vez, e desde então eu percebi que havia alguma coisa de errado. Pensei ser coisa da minha cabeça, mas desde a primeira saída ela já aumentou muito a intensidade do flerte. Na segunda vez, eu tive certeza de que deveria me afastar. Ela falava demais, dava informações pessoais desnecessárias, falava muito sobre o passado dela, e começava com monólogos confusos sobre eventos da vida dela que envolvem pessoas que eu nem ao menos conhecia. O clima ficou tão estranho que eu saí com muita pressa do apartamento dela, e ela claramente percebeu que algo estava estranho. No dia seguinte, eu já estava preparado para ter a conversa do "não vamos mais nos ver", mas ela havia parado de me seguir e me removeu como seguidor. Pensei que o problema havia se resolvido sozinho, mas mais tarde ela veio falar comigo no intuito de esclarecer as coisas, onde nos entendemos e ela disse que poderíamos ser amigos. Eu aceitei pois tive a impressão que se eu simplesmente sumisse tudo seria pior. Pois bem, um dia depois ela vem e pergunta se eu quero saber de uma fofoca. Eu digo que ela poderia contar se quisesse, e ela diz que vai me mandar áudios. Ela me mandou 25 minutos de áudio, que eram áudios dela, falando com parentes do ex dela, lavando roupa suja, chorando, xingando pessoas, falando coisas, sério, foi uma das coisas mais assustadoras do mundo, parecia o áudio diário do Coringa. Tudo bem, eu disse que não queria mais saber daquelas coisas e comecei a deixar ela no vácuo. Ela dizia: "Não fica com medo dessa gente não, eles são inofensivos", mas ela não entendeu que eu tava com medo dela. Após uma semana dela mandando várias mensagens e eu sendo bem curto, eu disse que não tava mais com vontade de conversar com ela porque o comportamento dela me incomodou. Ela pediu desculpas e me bloqueou. No mesmo instante ela seguiu minha ex-namorada, descobriu ela através das habilidades de stalker dela, e foi falar mal de mim, que eu era louco, narcisista, e pra minha ex ficar longe de mim porque ela já tinha lidado com um homem parecido e quase apanhou. Minha ex ficou putaça comigo, mas depois de muita conversa ela entendeu, e nós continuamos tendo um bom relacionamento. Mas ela não fez isso apenas com a minha ex, foi atrás de vários amigos meus, perguntar se me conheciam, e gerar intriga, foi atrás de mulheres perguntando se já tinham ficado comigo. Foi um dia muito esquisito. No final desse dia ela veio falar comigo, se desculpar, dizer que possivelmente é borderline, mas eu nem deixei ela falar, apenas disse que ela já sabia o que tinha feito, e que se antes eu já tinha dúvidas, agora eu tenho certeza absoluta que não queria nenhum contato com ela. A princípio ela entendeu, mas continuava mandando mensagens, às vezes 40 mensagens por vez, no mesmo teor dos áudios, coisas desconexas com os problemas do passado dela, até que eu não aguentei mais e bloqueei ela no WhatsApp. Passam alguns dias ela me segue de novo no Instagram. Deixei, pensei que mal faria, mas não a segui de volta. Algumas horas depois ela começa a curtir todas as minhas fotos juntas, me incomodei e bloqueei ela. Passam mais alguns dias, ela me manda um convite de amizade no Facebook, recusei e a bloqueei lá também. Passam mais alguns dias, uma conta esquisita no Twitter curte 40 tweets meus, por precaução eu bloqueio essa conta. Mais um dia, a conta da menina com foto e nome dela começa a curtir meus tweets também, eu bloqueio mais essa conta e privei minha conta. Vou deixar uma nota aqui do Twitter dela, que foi também uma das coisas mais assustadoras que eu já li, coisas completamente desconexas, não dava pra saber o que era pra mim e o que era pras outras pessoas que ela se envolvia, era uma completa verborragia onde pra ela todo mundo era louco, narcisista, e ela uma baita gostosa que todo mundo quer estar junto. A esse ponto todos meus amigos já sabiam dessa história, várias piadinhas rolando, e eu sempre levantando o meu receio de que um dia essa moça apareceria na porta da minha casa. Detalhe, ela não sabia onde eu morava, nem na mesma cidade moramos, eu nunca trouxe ela aqui, ela só sabia meu nome e a cidade onde eu morava, mas descobrir não seria difícil, é uma cidade pequena onde todos se conhecem, se ela estivesse motivada, nada ia impedir ela. Aproximadamente 3 semanas depois que eu a bloqueei no WhatsApp, eu estava do lado de fora de casa, recolhendo minha roupa do varal, quando eu escuto um barulho no portão da minha casa, que é aqueles portões decorativos que só vai até o joelho, mas para segurar cachorro do que gente, eu viro, e lá tá a boneca parada de pé me olhando. No mesmo momento eu gelei, entrei em pânico, comecei a tremer, comecei a dizer coisas como: "Eu não acredito que você fez isso, não era óbvio que eu não queria nada com você? O que você tem na cabeça de aparecer aqui na minha casa?"
Vá embora. E ela começou a dar desculpas que não tinha dinheiro nem bateria no celular. Ela estava vestida de roupa de academia, chinelo de dedo, e carregava uma sacola com alguns pertences e o celular. Parecia que ela não conseguia entender que pouco me importava se ela não tinha dinheiro ou celular. Se ela achou um jeito de ir na minha casa, ela tranquilamente poderia achar um jeito de ir embora. Mas mesmo assim, peguei R$ 50 e dei para ela. Após uns 15 minutos de discussão, ela concordou em ir atrás de um suposto amigo dela que levaria ela para casa. Assim que ela foi embora, eu corri na delegacia abrir um BO, expliquei toda a situação, e disse que não ia querer prestar queixa, afinal ela não tinha cometido nenhum crime, eu apenas queria deixar registrado para me proteger em quase de qualquer eventualidade. Voltei para casa, botei meus fones de ouvido sem fio, e entrei no Discord para contar para os meus amigos o que tinha acontecido. Estava eu dentro do meu quarto, dobrando minhas roupas, quando eu viro a volta, e lá está a dita cuja parada na porta do meu quarto. Cidade pequena, acostumado a nunca trancar portas, cês sabem como é. Dessa vez eu entrei em pânico, comecei a expulsar ela da minha casa, e ela se recusando, e rindo. Foi aí que eu tive uma ideia brilhante, abri minha webcam e pedi para os meus amigos gravarem a tela. Ela começou a mexer nas minhas coisas, deitou na minha cama, sentou na cadeira do meu PC. Quando eu percebi que não ia conseguir raciocinar com ela, eu corri para fora de casa e fui nos estabelecimentos próximos pedir ajuda, explicando a situação, e principalmente chamando testemunhas. Algumas vezes ela até correu atrás de mim, e eu tive que sair correndo dela, porque eu realmente não queria que ela encostasse em mim de jeito nenhum, e ela só dizia que queria conversar e que me amava muito. Nesse meio tempo, eu já havia ligado para a polícia 3 vezes, mas eles não tinham viatura disponível pois uma ocorrência grave estava se passando no interior. Enquanto isso, do nada, ela sai da minha casa calmamente, ignora todos que estão lá fora já cuidando da comoção, e começa a caminhar em direção a um lago que tem perto da minha casa, um lago bem grande, uma propriedade privada de lazer onde os donos criam peixes, ignora os cachorros do dono da casa que por algum motivo não a atacaram, e se joga dentro do lago. Nadou até o meio, que tem 7 metros de profundidade, nadou de costas, e depois foi até a borda onde ficou debruçada por um longo tempo. Um dos homens que estava observado foi lá, conversou com ela, e ajudou ela a sair. Na volta ela voltou para minha casa, mas dessa vez eu já havia trancado as portas, pediu para usar o banheiro, mais uma vez eu neguei, e ela foi embora mais uma vez, dessa vez, toda encharcada de água de lago. Toda a cidade já estava sabendo do ocorrido, minha família, meus amigos, a polícia. Já eram 8h30 da noite, quando eu estava sentado na parte de fora da casa, usando fones do Discord conversando com meus amigos, esperando a polícia, quando do nada, do escuro, vem vindo a princesa mais uma vez. Dessa vez eu tirei os fones de ouvido, e fui correndo em direção ao meu carro. Ela tentou me segurar pelo braço mas eu me desvencilhei dela e consegui entrar e trancar as portas, mas não deu tempo de fechar as janelas, pois ela pulou para dentro do carro pela janela, e pior ainda rindo, falando me leva junto hahaha. Eu abandonei o carro e comecei a sair a pé. Ela saiu do meu carro e foi para dentro da minha casa. Eu voltei pro carro e fui correndo para a delegacia que não tinha ninguém nem uma viva alma, então fui para a casa de um primo, em busca de ajuda. Voltei para casa com meu primo e encontramos ela no meu quarto, na frente do meu computador. Ela tinha entrado no meu Instagram, tinha se desbloqueado e estava curtindo as próprias fotos usando meu perfil. Convencemos ela a ir para fora de casa para conversar. Meu primo foi bem ríspido com ela, mas ainda assim propôs ajudar a encontrar alguém para levar ela para casa, e após uma breve conversa ela foi embora, ofendida ainda, disse eu vou embora, vim aqui só para ser tratada igual o lixo. A esse ponto todos queriam que eu saísse da minha casa, mas eu não queria abandonar nem a casa, nem meus bichos, aí eu escondi meu carro, tranquei todas as portas e janelas, apaguei todas as luzes, e fiquei em casa em silêncio. Ela desceu e subiu 2 vezes, falando bem alto, acompanhada por 2 caras aleatórios. Eram 11h30 da noite, quando eu escuto uma batida na porta. Era ela, mais uma vez, dessa vez chorando, gritando, falando coisas desconexas. Ela tentou abrir a porta por uns 10 minutos, desistiu e foi embora. Minha família veio, tentamos procurar ela nos arredores da casa mas não encontramos. Minha família encontrou ela na frente de um posto de gasolina, chorando, descalça, e sem os pertences. Levaram ela para casa da minha prima, e me convenceram a pagar um táxi para levar ela de volta para a cidade dela, que me custou R$ 170. Ao embarcar ela disse pode me levar, amanhã eu tô de volta. O taxista levou ela até a delegacia da cidade dela, onde perguntaram se ela precisava de ajuda, ela disse que não, e foi embora.
No outro dia, às 10h30 da manhã, eu já começo a receber os avisos de que a moça foi avistada na cidade. Segui o mesmo procedimento de esconder o carro e me trancar. Ao meio-dia ela veio na minha casa, tentou entrar, chegou até a ver que eu estava em casa, eu dei uns gritos com ela, mas ela não insistiu muito e foi embora. Calmamente começou a descer na direção do lago novamente, mas dessa vez os donos estavam fazendo um almoço de confraternização. Ela chegou, sentou na mesa, se serviu de comida, bebeu refri direto da garrafa, pediu mais quando acabou, e aloprou todo mundo da mesa falando asneiras. Depois que comeu, levantou, veio na minha casa, tentou mais um pouco e foi embora mais uma vez. Pouco depois do meio-dia uma viatura da polícia finalmente veio, eu expliquei a situação e eles abriram mais uma ocorrência contra ela, puxaram os antecedentes e aparentemente ela tem passagem por invasão domiciliar, o ex dela tem uma medida protetiva contra ela, e ele já teve que se defender de acusações falsas de agressão, mas conseguiu provar inocente. O PM até me zoou e disse parece que ela cortou o pinto de um cara lá em tal lugar, e eu o que é? E o PM kkkk tô brincando. Enfim, os policiais disseram que não poderiam fazer nada, pois ela não estava cometendo nenhum crime grave, eles não poderiam levar ela para a cidade dela, pois caso ela se machucasse, a culpa cairia em cima dos PM, e eles até foram alertados que a moça estava dormindo na área de uma casa alguns metros para cima da rua da minha, mas a menos que a dona da casa prestasse queixa eles não poderiam fazer nada. E é agora que o caldo engrossa, pois esses foram os eventos do meu ponto de vista. Observem agora o total de acontecimentos de o que rolou, depois que todo mundo começou a compartilhar as informações. 1. Alguns dias antes disso, ela tinha me mandado uma mensagem de texto SMS perguntando se eu tava bem e dizendo que tava preocupada comigo. Eu nem vi essa mensagem, se perdeu no meio de todo o spam e se eu tivesse visto não teria respondido e apenas bloqueado assim que vi. 2. Na noite anterior, ela tinha feito um treino de luta, por isso estava de roupa de academia, e tinha postado algumas fotos. Aparentemente ela amou muito o look dela, pensou que seria o look perfeito para tentar reconquistar o amado. 3. Ela veio para minha cidade a pé, uma distância de 25 km, mas na metade do caminho alguém que estava vindo para cá viu ela, sentiu pena e deu carona. Relatos dizem que a moça dizia que estava indo visitar alguns amigos, seguindo o instinto dela. 4. Aparentemente ela chegou aqui na minha cidade no meio-dia, e passou a tarde toda rodando a cidade falando de mim para as pessoas até finalmente alguém apontar ela pro endereço certo. 5. No dia seguinte, não sei como ela fez para voltar para cá, mas aparentemente ela começou a invadir várias casas, em uma delas até tomou banho, roubou uma calcinha da filha do dono, e pegava as fotos nas paredes e dizia eu sou filha de vocês, olhem, vocês têm que acreditar em mim. 6. Ela também tentou roubar alguns carros. 7. A dona da casa que ela estava dormindo na área tentou levar ela para a delegacia mas não tinha ninguém, cidade pequena, então acabou levando para o hospital, onde ela ficou 10 minutos e depois começou a andar no bairro do hospital perdida, tentando roubar carros. 8. Finalmente a saúde pública e polícia se juntaram e a internaram na ala psiquiátrica de uma cidade vizinha, onde ela ficará internada por 30 dias. E a cereja do bolo é que enquanto ela estava sendo apreendida ela dizia me levem para casa do meu marido, me leva pro meu marido, aí perguntavam quem é seu marido, ela respondia o fulano, meu nome. Por fim, apesar de ter sido uma das situações mais enervantes e assustadoras que me aconteceram, acredito que tudo o que aconteceu perfeitamente, pois o meu maior medo é que ela fosse fazer alguma acusação maluca sobre mim, ou quebrar minhas coisas, mas ela conseguiu criar um caminhão de evidência contra ela. Eu tenho vídeos que eu fiz, vídeos de câmeras de segurança dos arredores, os vídeos que meus amigos gravaram, e depois toda a loucura que ela produziu na cidade, e todas as pessoas que viram tudo o que aconteceu. Se ela tivesse chegado na minha casa uma hora mais tarde eu teria saído para trabalhar, e com o velho costume de nunca trancar nada, ela poderia ter entrado na minha casa e feito o que bem entendesse, até mesmo ir em um dos quartos vazios e dormir, e eu só perceberia que tinha alguém na minha casa sei lá, às 3 da manhã quando ela começasse a subir na minha cama comigo dormindo. Por sorte em nenhum momento ela foi violenta, apenas esquisita e assustadora. Acho que eu tô de boa de conhecer gente nova. Profissionais da saúde mental, o que rolou com essa coitada? Comentários sobre o relato. Roteiro melhor do que bebe rena kkkk. Uma coisa bem preocupante no seu relato é como a violência feminina, digamos assim, é altamente subestimada pelo meio. Eu definitivamente não consigo conceber um cenário onde um homem pudesse agir assim por tantas horas e com tal gravidade sem ser espancado no meio da rua. Em vários momentos desse carrossel ela poderia ter pegado um objeto pontiagudo ou cortante e ter assassinado você ou qualquer outra pessoa em um impulso momentâneo.
Eu sugiro que você reforce a seriedade da situação para todos os que entraram em contato, principalmente para evitá-la ou não dar confiança para ela, como sua família fez, provavelmente porque ela é mulher. Observação: eu passei por uma situação 5% parecida com isso e já fiquei em pânico, imagine você. Surto psicótico com características esquizofreniforme, talvez episódio maníaco-depressivo associado ao transtorno de personalidade borderline, vislumbro até mesmo uma tentativa de autoextermínio ao momento que ela pula ao lago, como alguém que tenta libertar-se de suas próprias emoções lavando o rosto com água fria, ou impulsivamente comete suicídio para calar eternamente sua dor. Não espera ela sair e puxar uma faca para você, vai atrás da defensoria pública e pede uma medida protetiva. Você foi vítima de violência e precisa de proteção, já que ela continua sendo uma ameaça. Leva isso a sério, todo dia milhares de mulheres e alguns homens vão de arrasta por causa de coisas assim, tu não quer se juntar a essa estatística. Ou toda vez que penso em sair, conhecer novas pessoas, entrar em relacionamentos e coisas assim, esse tipo de post cai no meu feed. Acho que o universo tá tentando me dizer alguma coisa. Mas sério, que relato assustador da... Meu Deus, achei que isso só acontecia em filmes trash e desenhos japoneses. Namoro uma garota com transtorno borderline e digo fielmente que esse tipo de surto pode acontecer frequentemente em decorrência de abandono. A família não ter demonstrado qualquer interesse em ligar ajudar a garota demonstra um ambiente familiar muitas vezes negligente que simplesmente deixou a filha à própria sorte. O primeiro namoro servia como uma âncora para ela, lá estava todo mundo, tudo que ela acreditava. Só que um namoro com uma borderline não é fácil, se o cara não tiver amor e sangue frio não consegue levar o relacionamento adiante. As constantes crises de choro, agressões, gritos e surtos devem ter desgastado o maluco. Depois de ter perdido o namoro ela deve ter feito um literal inferno na vida desse maluco. O que você sofreu foi grave, mas nem se compara às coisas que esse primeiro cara passou. Depois que ela foi impedida de ver ele por conta de medidas judiciais, o borderline tende a se apegar cegamente a uma única pessoa. Antes de você ela deve ter pulado de relacionamento em relacionamento, mas nunca deve ter tido tanto contato quanto contigo. Você foi o único que deu o mínimo de atenção a ela após o término. O que fez de você ser o bucha, ela teve um surto onde você seria seu salvador, onde tudo que ela passou seria apagado por um homem que a salvaria de tudo. Quando você passou a bloquear, ela ainda teve a ideia de que você iria aceitá-la de um jeito ou de outro, que ela ainda seria limpa do passado de certa forma. Ter achado um homem para afogar as mágoas foi um surto de desespero feito pela rejeição. Você tem sorte de não ter dado corda e aprofundado mais a psicose que ela tinha por você. Não posso deixar de sentir pena dessa garota que por uma série de negligências pregressas acabou chegando a esse ponto. Se quer minha dica, tenta contato com o ex dela, tenta saber de todos os trâmites e explica a situação. Se ela tem histórico de agressão, o que acho bastante provável, tenta pegar uma medida protetiva. Com isso ela não poderá fazer mais nada e possivelmente partirá para outro e o ciclo se repetirá, isso contanto que ela tenha algum dinheiro para se manter, visto que ela estava tão louca a esse ponto seria incapaz de se manter em um emprego. Desejo-te sorte, amigo, você se livrou de uma furada. E quem te disse que eu não tô lendo esse seu post aqui, fofo? Kkkkkk, tô brincando, mas dei altas risadas aqui. Essa história é muito assustadora, confesso que quando você disse pra ela ir embora e depois ela invade a sua casa e fica parada te olhando, eu imaginei a cena e fiquei com medo. É melhor você ir na polícia e fazer uma medida protetiva. A sua cidade é pequena mesmo, nunca que aqui onde eu moro deixaria as portas abertas. Parece muito fake, ao mesmo tempo que eu total acredito em você. Que loucura. Cara, eu conheço uma borderline que já até fingiu a própria morte em Instagram com convite para funeral e tudo para chamar a atenção do ex e 2 dias depois voltou a postar como se nada tivesse acontecido. Ficou com um cara 2x que acabou falecendo de Covid e mandou pintar um quadro dos dois juntos, já que não tinham fotos, e postar milhões de fotos e juras de amor e a família dele maluca suplicando para que ela pare de usar a imagem dele. Conheceu um amigo no Tinder e ele caiu fora no primeiro date já e ela apareceu no condomínio dele no meio de um churrasco e bateu em uma amiga nossa que ela tinha ciúmes. Apanhou na feira dos importados pois deu em cima cabuloso do marido da dona da loja, achou que ia pagar de doida mas achou outra mais doida. Foi contratada como ajudante de Papai Noel no shopping por ser bonita mas foi demitida por ser doida. Isso eu sei apenas de seguir ela no Instagram pois eu a conheci uma vez na vida em uma festa e ela já tava dando piti por um cara. Eu a consolei. Agora com o tempo vejo que ele tava correndo dela cara de boca aberta e suando frio. Vira e mexe vejo uns amigos que eu sei que estão no Tinder seguindo e eu já aviso. Eles falam, Smogata tô nem ai.
Cara, é foda. Galera, borderline não é brincadeira. E eu que conheci uma mulher casada que fica iludindo outros homens em redes sociais, se ela provavelmente trai o marido, enfim, quando eu descobri tudo eu tomei uma postura e ela, com medo de ser exposto, me ameaçou de me deixar pobre. Descobri que ela estava enganando várias outras pessoas, e essas pessoas agora estão putas da vida. Eu deixei todas as provas registradas e avisei que se ela vier atrás de mim mais uma vez vou tomar medidas legais. Só torço para que ela te deixe em paz. Uma amiga de infância surtou, bateu na minha sobrinha, ficou nua na rua, pegou um pedaço de madeira e saiu correndo atrás das pessoas. Ela misturou remédio com maconha. Enfim, tome cuidado. Quando ela voltar, se você puder passar 1 mês ou 2 morando na casa de um amigo ou parente, assim se ela voltar para sua casa, encontrará tudo abandonado e ainda, espalhe para a vizinhança que você se mudou, aí quem sabe ela te deixe em paz para sempre. Cara, viveu uma creepypasta. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.